prestasse atenção nessa palavra e focasse o que vai ser dito aqui, quando se fala de profundidade na graça. Já foi feito pesquisa que pessoas abusam da graça, dá desculpa quando se trata da graça, querem ser felizes de acordo com a sua vontade na graça, acha que por estar na graça não tem que sofrer, não tem que ser fraco, mas a graça, ela nos proporciona uma vida sempre melhorar, a tendência é melhorar. Então, eu olhar para a graça, é eu entender a importância de eu melhorar como pessoa, como um homem de Deus, né, como um bom cidadão do céu. Então, eu quero aqui ler em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Apenas um versículo, mas é algo assim, revelador, do que o apóstolo Paulo está enxergando a graça. 2 Coríntios 12, versículo 9. Olha que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, e ele fala nesse nível de revelação, como que ele está enxergando a graça. Ele fala assim: e disse-me, a minha graça te basta. Paulo tendo contato com Deus aqui, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, Paulo aqui, ele está tão focado na graça, que ele entende que o sofrimento é aproveitamento para descobrir revelações poderosas de quem é Deus, de quem é a pessoa de Deus. Ele enxerga o sofrimento como um nível de prioridade para ter uma vida de oração, de dedicação, enxergar Deus olhando na graça, o que Deus fez e o que Deus é, o resultado de Deus, de tudo que Deus fez por mim, está na graça. E o que Deus é, eu tenho que olhar para a graça e vou descobrir quem Deus é. O que Deus fez por mim? E o que Deus está fazendo para mim? Então, quando se fala graça, questão de graça, é um presente dado. E um presente que é dado, requer o quê? Disposição para receber. Se você for dar um presente para alguém, e a pessoa não tiver disposição para receber, tudo que você está fazendo é desvalorizado. Então não se trata apenas eu falar que Deus fez tudo, deixou algo para mim e está tudo resolvido. Não é só Deus que fez. O homem tem que se disponibilizar a viver esse nível de graça, uma graça que confronta as nossas vidas, uma graça que faz enxergar, né, a prioridade de uma vida de oração, que me faz enxergar o nível de libertação. O que tem de pessoas dentro do contexto religioso ainda desenvolvendo uma vida de frustração, não consegue romper, gatilhos são acionados, porque ele não resolveu alguns traumas. E aí quando vê um sofrimento, ao invés dele enxergar nível maior para enxergar a revelação de Deus, do que Deus quer falar, a gatilhos são acionados. Tem pessoa que é estressado rapidinho, porque gatilhos é acionado. Tem pessoas que foi abusado sexualmente, quando é resolvido, gatilhos são acionados. Tem pessoa que não consegue ter fidelidade com uma mulher, porque gatilhos são acionados. Eu estou mostrando fraquezas. Eu quero que você prestasse atenção nessa palavra. Tem pessoa que não consegue sair da pornografia, gatilhos são acionados. Não consegue ver um rabo de saia, fica doido, gatilhos são acionados. Tem pessoas que conseguem ter atração pelo mesmo sexo dele, gatilhos são acionados.
E às vezes falamos que isso é frescura, às vezes não é frescura, às vezes é safadeza, mas às vezes não é. A pessoa é tão vítima que não sabe. O que precisa ser feito? Precisa ser liberto. Só que aí o que nós fazemos? Pegamos as nossas fraquezas, ao invés de levar para Jesus, ter um contato com alguém, se abrir para ser liberto, a gente pega as nossas fraquezas e se afasta de Deus. E aí até estamos dentro de cultos, carregando as fraquezas e alimentando as fraquezas, e tornando as fraquezas mais fortes ainda. E as fraquezas nos conseguem nos dominar. Tem pessoa que está passando uma dificuldade e desaba logo. Gatilhos são acionados. Não consegue superar uma crítica. Gatilhos são acionados. Porque remete ao passado. Alguém falou dele, alguém falou dela, alguém fez injustamente. Quando ele começa a viver isso, ele perde a cabeça, ele quer resolver, porque gatilhos são acionados. E aí não consegue olhar para a graça e dizer assim: opa, eu tenho que olhar para a graça, eu tenho que me libertar, porque se eu estou vivendo isso, é uma fraqueza que está me tirando da presença de Deus. E Paulo olha diferente. Paulo ele olha para a fraqueza. Essa fraqueza está me aproximando de Deus. E tem pessoas que é fraco, e ao invés de ser fraco, para ser mais próximo de Deus, ele é fraco, e alimenta a fraqueza para sair da presença de Deus. Tem pessoas que não conseguem desenvolver uma boa paternidade, porque gatilhos, irmãos, é um assunto muito grande isso aqui que estou falando. Gatilhos são acionados. Almas, pessoas com almática. Ele é guiado muito pela alma. Não consegue prosseguir na caminhada. E Paulo, ele vê a vida cristã olhando para a graça. E tem pessoas querendo ver a vida cristã olhando para uma religião, olhando para uma programação de culto, olhando para o que está acontecendo. Ele quer se alimentar a vida cristã pelo fato do que está acontecendo. Foi provado, foi feita uma pesquisa. Olha isso aqui. Está chegando uma época que não vai existir nas igrejas músico. Vai desaparecer. Vai chegar uma época que as pessoas vão ficar com mais raiva de ouvir a palavra de Deus. E está chegando. Vai chegar ainda uma época que as pessoas vão abusar mais da cara de Deus, achar que Deus é um palhaço, que Deus tem que esperar a boa vontade dele, de ele se arrepender e dizer assim: me espera aí, Jesus, até eu curtir a vida. Quando eu curtir a vida, eu volto para ti. Porque ele enxerga a graça. Hoje a graça, Jesus me espera. Existe a graça, mas existe a misericórdia. Aí tem pessoas que querem viver na graça, mas não vivendo os princípios da graça. A pergunta é: por que tu sofre? Por que eu sofro? Por que as pessoas me traem? Se eu vivo com Jesus, por que eu sofro? Se eu vivo com Jesus, por que eu passo crise emocional? Por que eu passo crise existencial? Por que os meus sonhos não são realizados? Se eu vivo com Jesus, por que fulano que não vem nem na igreja, nem cultua, vive melhor do que eu? Porque a gente acha, em nosso pensamento, pelo fato de fulano estar vivendo uma vida aparentemente melhor, rindo, sorrindo, a gente acha que está vivendo bem. Tem pessoas que estão rindo do teu lado, às vezes no outro dia se matar. Tem pessoas que talvez, Senhor, paz, quando chega em casa, ele pensa logo pegar uma corda e acabar com a vida. São tudo gatilhos. Tem pessoas que é tão frustrado dentro da igreja que não acredita mais em ninguém. E se ele não acredita mais em ninguém, pode ter certeza, ele não acredita no que Deus pode fazer. Está com o coração duro, porque ele acha
que ele é um coitado, que ele sofre mais do que todo mundo. Tem pessoas que conseguem falar tanto do seu sofrimento, que ele consegue até idolatrar o seu próprio sofrimento. Quando alguém vai falar assim, rapaz, eu estou passando por isso, ih, é fraquinho, eu estou passando por isso, levei tiro aqui, de baixo aqui, na bunda, não sei aonde, eu estou sofrendo, mais do que tu. Faz questão de contar que sofre mais. Gatilhos são acionados. Só que nós achamos normal isso aí. É algo sobrenatural quando uma criança vem cantar aqui em cima. Meu pai me ensinou a andar na igreja todo dia. Com 14 anos, zarpei fora da igreja. Comecei a experimentar prostituição. Não pensava em voltar nunca para a igreja. Aí eu vejo o pai que veio, às vezes traz o filho e vai para a bagaceira. Aí minha mãe, acho que daria a vida dela para um dia ver eu com a idade de 16 anos cantando na igreja. Ela não tem esse privilégio. E tem gente que vê o filho, vê só o filho cantar aqui, está nem aí. Está nem aí. Aí acha que está fazendo bem. Tudo isso que estou falando. Aí por que tu não vai? Ah, porque lá só tem gente que não presta. Inclusive tu. Inclusive tu, eu. Nós achamos, aí nós estamos de vítima. Aí pessoas que se vitimam, é vítima. Tudo é o coitado, tudo é ele, que nem o Chaves. Tudo sou eu, tudo é eu. Foi o que eu fiz. Gatilhos são acionados. Aí são fraquezas que vai conseguindo corromper o nosso coração, que nós não conseguimos olhar para a graça e nos aprofundar na graça. Olha um culto abençoado como esse. Tu acha que o diabo não está minando tua cabeça? Irmãos, eu não sou bobo. Vê espiritualmente como é que está a situação. O diabo minando direto aí. Desde o começo do culto, o diabo está aqui, ó, minando. O que eu estou fazendo aqui? Quarta-feira, fazendo o que aqui? Porque o diabo sabe que se você entender quem você é, na graça, Deus vai te usar tanto poderosamente, que o diabo vai ter que correr de ti, de tanta unção, que você consegue desfrutar na graça. Só que nós temos essa dificuldade. Aí o cansaço nos vence, a distração nos vence, a logística nos vence, tudo nos vence. Se eu perguntar aqui, quem está cansado aqui, todo mundo está. Você não está não, pastor, você não faz nada na vida? Verdade, não faço não. Sou um vagabundo, não faço nada. A gente acha que é assim, a vida é assim, assim. Porque queremos que Deus faça tudo e eu não faça nada. Aí eu quero viver com pecado de estimação. Eu quero viver barganhando com Deus. Eu saio daqui, continuo vivendo a vida do mesmo jeito. Mas eu quero viver na graça. Não, na graça tem que ter libertação, irmão. O culto de quarta hoje, essa palavra aqui, é uma palavra de libertação. Na graça tem que ter libertação. Pessoas que estão na graça. Uma vez eu ouvi da boca de uma pessoa, de um membro da boca de uma pessoa daqui da igreja, mas não está aqui mais não. Na era da pandemia, sabe o que ela falou? Na pandemia, graças a Deus não está tendo culto. Tu tá doido, mano? Falou que graças a Deus não está tendo culto, está melhor assim. É pessoas que não conseguem conviver com as pessoas, mas querem que Deus abençoe, querem que Deus derrame dinheiro em cima dele, quer que Deus faça isso, faça aquilo, e ele não quer fazer nada, mas quer que Deus faça tudo, sem eu fazer nada, porque pessoas estão pregando a graça, que a graça, beleza, pode tudo, pode para bagaceira, faz tudo isso aí. Aí no domingo eu sou crente. Jesus, eu pitei o 7, fui para bagaceira, dancei o pagode, dancei na boca da garrafa, mas eu estou aqui para te louvar.
Estou de boa aqui. Estou aqui curtindo aqui Jesus, mas na segunda-feira Jesus, vou andar, pegar a mão do capeta e vou andar com ele na semana todinha. Até sábado. Aí no domingo eu te pego de novo, Jesus. Aí achamos que é isso. O evangelho é assim. O evangelho, irmão, o desafio do evangelho é você enxergar a graça que vai te confrontar. Paulo, ele enxerga a dor. Paulo enxerga algo que estava perturbando ele e não procurou colocar desculpa e culpa em alguém. Falou assim: rapaz, o negócio sou eu. Eu sou muito orgulhoso e prepotente. Eu preciso melhorar. Porque nós não conseguimos ver em nossas vidas o orgulho que nós temos. Porque a gente é orgulhoso. Sim ou não, gente? Gente orgulhoso, rapaz. Tem gente que nem para receber ajuda presta. Toma aqui, não quero. Toma. Vai pegar e enfiar na boca. Toma. Eu estou te dando. Uma vez a pessoa deu uma oferta. Pega, não quero. Eu peguei arrogante. Toma, desgraçado, esse dinheiro, estou te dando. Que nem serve. É tão orgulhoso que ele está passando fome, mas não quer ajuda. Eu não preciso. O que é isso? Fraqueza, gatilhos são acionados. Porque ele acha que se ajudar ele lá na frente, porque tem um trauma, vão falar que está ajudando ele. Gatilhos. Tudo é fraqueza. E aí Deus, sabendo disso, ele fala para o apóstolo Paulo, para um homem, e mostra: gente, olha, ó Paulo, tu precisa entender o que eu sou. Tu precisa entender o que eu fiz. Tu precisa compreender o meu poder. Tu precisa entender que tu é fraco. Eu sou forte, mas tu é. Só que nós queremos inverter os valores. Nós achamos que nós somos fortes e Deus é fraco. Porque achamos que Deus tem que fazer o que eu quero. Não, se eu sou fraco, é Deus fazer o que eu tenho que fazer, o que Deus quer, não o que eu quero. Eu sei que você daqui achando que recebeu uma palavra abençoada, mas essa palavra aqui é abençoada, é confrontante. Ah, pastor, eu saí, que cheguei hoje só o carro, que eu vim eu vim porque tinha que vir. Sabe por que tu veio porque tinha que vir? Porque Deus queria confrontar a tua vida. Deus olha para ti e fala: rapaz, tu precisa melhorar. Irmãos, é facinho. O irmão Nício trouxe uma palavra nesse texto aqui, quarta passada. E ele falava justamente isso. É facinho. É bem facinho nós se exaltar. Eu sei o que estou falando, irmão. Irmãos, eu prego em Porto Velho e aí fora em algum lugar. Eu sei o que estou falando. A nossa igreja, irmãos, está tão abençoada. Se você for em algumas igrejas em Porto Velho, tu chora. Tu chora. Não há aquele fervor. Está aqui Jesus. E aqui o povo está apanhando e está glorificando a Deus. Isso é avivamento. Pastor, eu estou fraco, estou decepcionado. Você está fraco, decepcionado? Mergulha na graça. Paulo, ele olha e fala assim: gente, eu preciso entender isso. 2 Coríntios 12, 7, olha o que diz. 2 Coríntios 12, 7. É para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Irmãos, tem pessoas que começam a andar na revelação de Deus. Deus começa a usar ele. Se ele não tiver cuidado, ele é pego no que ele é bom, o que está fazendo. Tem pessoas que idolatram até a sua própria santidade. Olha, eu jejuo, faço isso, faço aquilo, oro aqui, olho de cabeça para baixo, estou no vaso, estou orando, eu estou orando. Ele vive orando. É o tocha. Está dirigindo um carro, está orando, está na moto, está orando. Ele vive orando, é um tocha. Duvidar, ele anda lendo a Bíblia assim, ó. Estou aqui, estou lendo a Bíblia, estou aqui. O cara é doido. Aí ele acha que isso, contar isso, edifica nada.
que edifica, eu quero ver, não pega para capar, irmão. É não pega para capar na hora do vamos ver. Quando Deus começa a nos levar em níveis altos, pode ter certeza, vai vir algumas coisas, vai vir os mensageiros de Satanás, vai vir algumas dores. Essas dores que vai vir é para eu não me exaltar, e aí aumentar meu nível de oração. Como diz aqui, pelas excelências das revelações foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Nós estamos uma semana quase, semana que vem, a um seminário de liderança. Rapaz, já fez de tudo já. Quase sair na porrada com o cavaleiro em Porto Velho. De tudo, para atrapalhar, para não ter. Porque eu sei que, quando se fala liderança, está dizendo fortalecimento, atitude. E aí, o que o apóstolo Paulo fez? Ele deixou de congregar? Ele deixou de orar? Não. Quando o negócio ficou difícil, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Entenda uma coisa, irmãos: sofrimento e dor, perseguição, é para aumentar o nosso nível de oração. E orar com gratidão. Não é orar revoltado, não. Orar com gratidão. Orar com o quê? Orar com o quê? Como é que ora revoltado, pastor? Poxa vida, eu chego cedo na igreja, sou dizimista, sou líder, faço tudo e ninguém vê nada. Deus, olha para mim. Olho não. Não olho não. Não olho nadinha para ti. Está fazendo muito para os outros, menos para mim. Quer muito holofote, quer demais. Mas a graça não ensina isso. A graça ensina. Aí cantando aquele louvor, olha para mim. Que coisa fofa. Olha para mim. Jesus, olha pra... Irmão, quando Jesus olha para ti, se prepara, que Ele olha com objetivo. O olhar de Jesus diz tudo. Quando você entende que Jesus está olhando para ti, está mirando em ti, pode ter certeza. Eu estou pregando, irmãos, algo que nós estamos vivendo. Pode fazer pesquisa e pesquisa. A tendência é piorar. Mas quem serve a Jesus de todo o coração vai crescer nesses momentos ruins. Hoje você não sabe se você está dentro de um culto ou não. Não sabe. Mas quando a profundidade na graça é ter tudo o que preciso, eu tenho que olhar o quê? Que está disponível para mim. Aí Paulo fala, e disse, a minha graça te basta. O que te basta? O que te basta? Só que às vezes não é para nós. A gente quer outra coisa. A gente quer outra coisa que acrescente na graça. Irmãos, na graça contemplamos a vontade perfeita de Deus. Na graça eu olho e falo, Deus sempre está certo. Eu contemplo a vontade perfeita de Deus. Como? Em tudo que eu estou vivendo, de errado ou ruim, eu entendo que é a vontade perfeita de Deus sendo executada. Na graça eu olho assim a vontade de Deus acontecendo. Quando diz 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dá graça. Essa palavra aqui é para mim também. Como que em tudo dá graça? É enxergar em tudo o nível de vontade de Deus, do que Deus quer fazer na minha vida. Às vezes você é rejeitado, sabe por quê? Porque está procurando isso. Põe no status, pá, isso é o quê, pá. Vamos falar de ti. Está procurando. Todo mundo está falando de mim. Claro, está botando todo mundo falar.
Não sei o quê. Ai, estou triste hoje. Estou chorosa. Estou não sei o quê. Ai, eu estou a fim de morrer. Ai, vou me matar. Ai, não sei o quê. Aí todo mundo fala, olha, você não quer se matar. Porque ele está falando. Aí as coisas, aí Deus quer nos confrontar, mas a gente não entende. Porque a gente procura de forma errada. Aí não olhamos a vontade de Deus, porque tiramos os olhos da graça. E aí, desculpa que eu vou falar aqui, irmão, é pesado. Aí eu vou viver uma vida de quê? De desgraça. Vou para cachaça, vou para festa. Aí eu quero que Deus me abençoe na desgraça. Eu tenho que vir para a graça para Deus me abençoar. Mas eu quero ter a família abençoada, a filha abençoada, vivendo uma vida de desgraça. E aí eu enxergo a graça para o outro ângulo. Aí eu olho, aí Deus começa a provar meu coração. Aí nós não entendemos o confronto de Deus. Aí Deus nos confronta, eu entendo que é uma afronta. É Deus nos confrontando. Deus vai confrontar eu e você. Deus vai usar pessoas para te confrontar. Posso ouvir amém em nome de Jesus? Pastor, se Deus usar alguém para me confrontar, eu vou na P com ele. Tu vai bater, então, na vontade de Deus. Porque queremos ouvir o quê? Eu estou na bagaceira, aí vem alguém e fala assim, ó, é isso mesmo, é isso. Ah, tu é ser humano. Tu merece outro macho, é mesmo, mas parte para cima. Quer ouvir isso? Não, tu merece isso mesmo, não. Aí, olha só, tu não merece isso. Irmãos, nós não merecemos nada. A palavra de Deus, nós não merecemos nada. Por isso que vem a graça. A graça é porque você merece. O fato de você estar aqui, não vai achar que tu é melhor que ninguém, não. Não. Eu estou aqui por causa da graça. Se eu saio da rua me achando o tocha, sou pastorzão, mano. Tá me olhando aqui por quê? Eu sou pastorzão, tá me olhando por quê? Não, eu não sou nada sem Jesus. Sou apenas um coitado. Sem Jesus eu sou pobre, miserável. Ah, pastor, tu está entendendo? Tem um carro. Tu é um pobre, miserável, sem Jesus. Sem Jesus. Não, tu não está entendendo? Eu tenho uma casa, faz não sei o que e tal. Tenho 2 casas, tenho conta no bancária. Para Jesus, tem ele? Não tem? Pobre, miserável. Não tem nada. O que tu tem, a visão de Jesus, sem Jesus, é coisas. Mas quando você tem as coisas e tem Jesus, você tem ele, aí coisas começam a ter coisas. Quem está entendendo a palavra diz amém aí. Mais a profundidade na graça, eu vou reconhecer as minhas fraquezas. Quem gosta de reconhecer fraqueza aqui? É difícil demais, irmão. Eu estou falando porque eu passei por isso. Você numa roda, em um seminário, você sentar e falar assim, olha, eu sou fraco nessa área. Nessa área eu sou fraco. Ou você reconhecer para alguém, eu sou fraco nessa área. Mas nós não temos essa visão, não. Nós não. Eu não estou falando para você. Aí a pessoa reconhece a fraqueza quando ele começa a beber cachaça. Aí ele reconhece. Eu sou isso, eu sou vagabundo, eu sou não sei o quê. Olha, eu sou não sei o quê, sou não sei o quê, não sei o quê. Aí ele toma cachaça, tem que ter coragem de reconhecer fraqueza que não resolve nada. Ele reconhece fraqueza de forma errada. Aí não há poder. Reconhecer fraqueza fora da graça não tem poder de Deus. Agora, reconhecer o poder, reconhecer fraqueza na graça, aí tem o poder de Deus. Aí o poder de Deus opera na minha vida, na sua vida. Aí eu sou liberto, sou transformado, porque eu estou reconhecendo a minha fraqueza na graça. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo fala, olha gente, Deus, eu sou um cara fraco. Eu prego o evangelho, evangelizo, mas eu sou muito fraco. Eu não sou super-homem, eu sou um fraco, se tornando um forte, todos os dias. Porque de vez em quando a minha mente
Vem pensamentos malignos. Vem pensamento de querer desistir. Desistir da vida. Desistir da família. Desistir dos negócios. Então, Deus, eu estou reconhecendo a minha fraqueza. Aí Deus opera o poder. Sabe por que não há poder na vida das pessoas? Porque não tem um reconhecimento da fraqueza. E você sabe que você tem uma fraqueza. Ou todo mundo aqui. Irmãos, eu tenho fraqueza. Muita fraqueza. E cada fraqueza tem que ser trabalhada. Porque a fraqueza se torna perigoso. As nossas fraquezas é vencida, não é pelo meu esforço. Não é pelo meu silêncio. Grave isso aqui. A minha fraqueza não é vencida pelo meu silêncio. Não é pelo meu esforço apenas. As minhas fraquezas é vencida pelo poder de Deus, que gera fortalecimento em Deus. Para mim pregar essa palavra hoje aqui, irmão, foi gera fortalecimento. Está muito no silêncio, cuidado, está alimentando fraqueza. Verbaliza para Deus. Conversa com a tua esposa. Ora junto. Olha, eu estou fraco aqui, minha mulher. Olha, eu estou com vontade de dar um tapa em ti. Ora por mim, meu amor de Deus, ora aqui. Pensa que não é? É. Olha, eu não estou com vontade de desviar. Ora por mim. Irmão, se não reconhecer fraqueza, a fraqueza vai te empurrar para longe de Deus. Cuidado. Eu já vi gente pregar, descer fogo, pipocar. No outro dia estava bebendo cachaça. O que é isso? Pregou já fraco. Só habilidade. E Deus usou. Deus vai usar. Deus usou uma mula. Não vai usar alguém fraco? Então o poder de Deus, ele tem que explodir dentro de mim. Tem que haver uma explosão de louvor. Eu reconheço com Deus como? Orando, lendo a Bíblia, conversando. Eu preciso edificar. Eu preciso me alimentar. Não, eu não vou assistir isso aí não. Se eu assistir isso aí, eu vou perder a paz, vou perder a comunhão. Reconheça sua fraqueza. Essa reconhecimento de fraqueza. Irmãos, tem gente que não consegue resolver algumas coisas sem barraco. Tem que ter barraco no meio. Epa! Aí no outro dia está assim, ó. Poderoso Deus. É um fraco sendo um palhaço. É um fraco sendo um palhaço para o diabo. Ou você prefere ser um fraco em Deus, sendo liberto por Deus, ou um fraco sendo um palhaço para o diabo? Eu sei que a palavra é dura, mas essa é a realidade. Não adianta estar aqui baqueando as coisas e não tendo libertação. O poder de Deus em nós vai nos levar a ter comportamento. Aí tem pessoas que é bom de discurso. Ele chega aqui, prega, pá. Irmãos, quanto mais eu estou em evidência, mais eu vou ser cobrado. E eu tenho que deixar ser cobrado. Vão me bater, vão me crucificar, mas eu tenho que deixar ser cobrado. Deus liberta, irmão. Fala comigo assim, eu preciso ir para a cruz. É na cruz que você é crucificado. É na cruz que eu sou desarmado. É na cruz que acabam meus argumentos para Deus fazer. E aí, quando eu tenho aqui o poder de Deus em nós, que vai nos levar a ter comportamento de filho de Deus, aí sim. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem no seu amado. Tem pessoas que não têm mais explosão de vida com Deus, porque deixaram de ser filho de Deus. E se eu deixei de ser filho de Deus, eu parei de caminhar no poder de Deus. Eu estou falando isso aqui não, irmão. Não. Isso aí é manifestação. O poder de Deus é dentro da tua casa, quando o negócio pega.
Ô, minha mulher, ô, meu bem. Tá falando Jesus aí. Então, lavou meu prato? Ô, meu, vou lavar minha flor. Vou lavar. Aleluia. É poder de Deus assim, irmão. Aí ele adianta pro culto, pá, pipoca, sobe nas paredes. Ele falou, culto abençoado. Lá na tua casa. Não vai. O poder de Deus é assim. Meu bem, estou precisando de uma bolsa. Pode comprar? Vamos lá, meu bem. Vamos lá. Poder de Deus. Deus está fluindo nesse lugar aqui já. Está falando com os casais. Poder de Deus. Isso, irmãos, isso é tão sério, que os nossos comportamentos vai falando. O meu comportamento ele fala, e o que ele fala define quem eu sou. Não é o que eu falo, não. É o que eu faço. Rapaz, realmente, ó. O cara é de rocha. Tu viu o que ele fez? Viu? Passou por isso, Tu viu o que ele fez? Esse cabo é de rocha mesmo. O que é isso? Ele está olhando para a graça, está enxergando a oportunidade de ser filho de Deus. E o filho de Deus, como filho de Deus, ele se comporta liberando o poder de Deus. E eu enxergo, eu encerro aqui. A profundidade na graça é ter em mente que a fraqueza sempre vai ser reconhecida diante de Cristo. E vou ter permanência do poder de Deus agindo sempre em minha vida. Ou seja, eu vou olhar, vou reconhecer a minha fraqueza. E reconhecer a minha fraqueza, eu vou entender que o poder de Deus precisa permanecer na minha vida. Você foi transformado de algo? Entenda, amanhã tu precisa de poder. Depois da manhã, tu precisa de poder. A vida em si com Deus, precisamos de poder. Não é poder de bater nos outros, gritar com os outros, falar alto. Não, é poder de atitude. Ser macho. Eu sou macho. Eu sou o cara, eu sou o que serve a Deus. É poder de ter decisão correta. De boa vontade, pois me gloriarei olha só, eu sou feliz nas minhas fraquezas. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Ou seja, eu estou decidido a olhar para as minhas fraquezas e ser feliz. Tu é fraco? Seja feliz, porque tem um Deus que é forte, quer te tornar forte em nome de Jesus. Agora, se você é bom em tudo, fica triste, não tem problema. Agora, se você fala, eu sou fraco, sim, eu tenho essa deficiência, opa, seja feliz, porque tem um Deus que está doidinho para te libertar, te transformar, fazer um homem e uma mulher. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, qual é o trauma que tu carrega? Do teu pai, da tua mãe? Qual é a fraqueza que tu tem? Uma lembrança te faz você ficar fraco nas tuas atitudes? Uma palavra que tu carrega te faz você ser um fraco? O que foi lançou na tua vida? Que a pessoa que lançou na tua vida você carrega até hoje? O fato de tu carregar mágoas de palavras lançadas pelo pai, pela mãe, pelo tio, isso é fraquezas que você está carregando. A alma está alimentando essa fraqueza, aonde essa fraqueza está te tirando de um Deus que é forte e te mantendo fraco. Irmãos, eu sei o que eu estou falando. E eu sei o que eu estou pregando. Eu era fuxiqueiro dentro da igreja, metido a brabo, tudo gatilho que acionava. Eu não podia ver alguém brigando, que eu comprava a briga da pessoa. Gatilhos são acionados. Eu comprava a briga, falava, não, deixa comigo, bora, e tal. Isso dentro da igreja, tocando no ministério de louvor. Uma vez eu chamei o pastor Ládio para porrada.
dentro da igreja. Falei, se tu for homem, vem aqui, vamos num pau, eu e tu agora. Dentro da igreja. Aí eu vejo alguns irmãos aqui, eu faço é rir. Não, isso aí tem jeito sim. Isso é fraquinho. É fraquinho demais isso aí. O que eu era? Quando eu para alguns irmãos aqui, falei, não, rapaz, isso aí é fraquinho demais. O que eu fazia? Só Jesus na minha vida. E eu não estou me gloriando disso não, irmão. Estou mostrando de coisas que eu fui liberto. Que eu me achava cheio da razão. Detalhe, liderando jovem. Pregando, liderando jovem. Pastor, quem é um pastor doido que fazia isso? Pois é, o pastor acreditou tanto. Queria entender que eu começasse a caminhar, Deus ia agir de uma forma. Aí entrou o pastor Glaucio. Aí a P comeu, o chicote comeu. Me lembro que num dia eu estava sentado, eu entrei conversando lá com o ministério de louvor. Ele falou assim, Matos, primeira conversa com ele. Sobe aqui para cima aqui. Retiro dele rindo, né? Sobe aqui. Vem aqui, queridão. Eu subi, todo alegre. Eu subi assim, ó, o que esse pastor quer comigo? Vamos lá, tá. Você senta aí, queridão. Aí eu sentei, ele fechou a porta. Eu sentei todo assim, o que o senhor quer? Eu era assim, irmão, desse jeito, pastor. Eu falei, rapaz, tu tem um potencial muito grande. Eu sei disso, eu sou o cara. Disse, eu sei. Eu falei, tu tem um problema. Eu falei, o quê? Tu é muito linguarudo. Eu falei, o quê? Senta! Aí eu olhei assim, rapaz, baixinho. Falei, como é que é? Senta agora. Aí eu sentei. Naquele dia em diante, murchei. Aí começou um processo de discipulado. Irmãos, hoje eu aguento muita coisa. Coisa que eu não aguentava não. Alguns me veem que eu sou estressado ainda. Vocês não sabem o que é estresse não. Coisas que eu aguento agora, porque eu consegui vencer. E de vez em quando o diabo fala assim, ó, manifesta o velho Matos. Vai lá. Chega lá, chegando. Fala umas verdades para ele e manda ele embora. Aí o Espírito Santo, não. Tenha misericórdia. Tenha amor. Porque Jesus te libertou. Eu te libertei. Ame e se doe. Sabe o que eu sou conhecido agora? O pastor bobão. O pastor besta. O pastor é muito besta. Os caras pintam e bordam com ele. Mas não senta para conversar comigo algumas coisas não, mas talvez você não aguenta. Tem coisas que eu procuro falar, onde eu conversava com um jovem, que eu vi que ele tinha estrutura para ouvir. Eu falei aqui, o Josilei. Eu falei umas verdades para ele. E foi bênção. Ele recebeu rindo. Entendeu que tinha estrutura para ouvir. Agora tem gente que não tem estrutura para ouvir. Por quê? Porque nem sequer começou a caminhar com Jesus. Não tem. É por isso que quando eu estou orando, para quem vai participar desse seminário, encontro de servos, tem a estrutura, para que você vai ouvir. Abre a mentalidade. Entenda, o amor de Jesus, ele bate, ele edifica, ele exorta. Eu sei que hoje a palavra está um pouco diferente, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. Como que nós estamos vivendo? Que tipo de fraqueza que está mentindo? Irmão, tem pessoas que do nada larga tudo. Fraqueza, emoção. Do nada. Tem pessoas que não conseguem ter dimensão do bem maior. Qual o bem maior? Servir Jesus? Ou deixar de servir Jesus? Qual o bem maior? Do nada. Tem pessoas que tem um ministério na mão, do nada larga. Não está nem aí. Nem fede, nem cheira. Se colocarmos em pé em nome de Jesus.